sejam todos, literalmente todos os que creem, abençoados, como está escrito, como está determinado pelo próprio Senhor Jesus. Os que creem serão abençoados. Então, essa palavra, abençoado, abençoada, é para aquela pessoa que crê na palavra de Deus. Crê no sentido de assumir a sua fé. Assumir a sua fé. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Então, quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Você vai no médico, o médico fala para você o que você deve fazer, mas você não crê na palavra dele, então você não vai obedecer. Quando a pessoa crê na palavra do médico, então ela obedece. É assim que funciona. Quando a pessoa crê num candidato, ela o elege para presidir o país, para presidir o estado, a cidade, porque ela creu, então ela assumiu aquela crença, ela foi a favor dele. Então, é assim que a gente tem que crer na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você obedece, você segue, você pratica. Então, os que assim procedem têm o direito de serem abençoados. São justos diante de Deus. É isso que justifica a pessoa. A pessoa pode não prestar, a pessoa pode ser a pior criatura da face da terra, o maior facínoro da face da terra. Mas a partir do momento em que ela crê na palavra de Deus, então essa crença, essa fé inteligente, que é uma fé prática, a faz, então, justa diante do Altíssimo. É isso que você tem que entender, minha amiga e meu amigo. Lá no Salmo 50, nós temos um texto extremamente glorioso. Veja comigo o que está escrito no Salmo 50, no versículos 5 e 6. Olha só o que Deus fala. O que Deus fala. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Nesse Salmo 50, é uma demonstração do juízo de Deus, que naquele dia, Deus, quando for julgar as pessoas, ele vai convocar os seus santos. Ele vai convocar aqueles que creram na sua palavra. Ele vai convocar aqueles que creram não apenas teoricamente, mas que creram de forma prática. Creram na sua palavra. E que, por conta dessa crença inteligente, racional, sobrenatural, elas foram justificadas, quer dizer, foram justas, consideradas merecedoras. Então, estas pessoas justas, justificadas ou merecedoras são chamadas de santos, santas, são pessoas santas diante de Deus. Então, ele diz: ajuntai-me os meus santos, Deus falando para os anjos, ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. O que significa fazer aliança com Deus com sacrifício? Ela abre mão do mundo, ela abre mão da sua vida libertina neste mundo para viver uma vida dedicada à obediência à palavra de Deus. Isso significa fé inteligente. E a pessoa que pratica essa fé é considerada santa diante de Deus. A gente não precisa ser canonizado por ninguém, não. A gente é santo a partir do momento que a gente pratica a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Só isso.
obedeceu a palavra de Deus, você é carimbado com a santidade divina, porque aí sim você fez uma aliança com Deus, uma aliança de sacrifício. Você negou a sua vida para vivê-la de acordo com a vontade de Deus. Foi o que eu fiz quando eu tinha 19 anos de idade. Com 19 anos de idade, eu deixei os meus sonhos, os meus projetos pessoais. Eu deixei as minhas vontades de lado. Eu neguei a minha carne. Eu, espiritualmente falando, me castrei. Eu me castrei das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus objetivos pessoais. Para quê? Para seguir Jesus. Porque para seguir Jesus, eu tive que negar a minha carne, eu tinha que negar os meus desejos, eu tinha que negar as minhas cobiças, eu tinha que negar as minhas mentiras, os meus enganos, eu tinha que negar o meu caráter, eu tinha que negar o caráter que, obviamente, tem aqueles que nascem com a natureza de Adão e Eva. Então, eu tinha um caráter mau, um caráter egoísta, egocêntrico. Eu pensava apenas em mim. Mas a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, que eu tive informações da misericórdia de Deus, a partir do momento que eu aprendi que obedecendo a palavra de Deus, Deus iria me honrar com a sua salvação, com a sua eternidade, com a sua presença, com o seu espírito. Então, eu tive que sacrificar a minha vida velha, eu tive que sacrificar o mundo que estava aos meus pés para viver no reino de Deus, o mundo que o Senhor Jesus nos dá, nos apresenta. Então, minha amiga e meu amigo, preste bastante atenção. Não há forma de você entrar no reino de Deus e tomar posse das suas bênçãos, das suas bem-aventuranças, segurança, prosperidade, saúde, sem que você sacrifique este mundo, sem que você negue a si mesmo o direito de viver neste mundo para viver no reino de Deus, que é o reino da justiça, que é o reino da fé. Não há forma de você fazer isso sem o sacrifício do seu eu. Aí diz aquele crentão: Jesus já sacrificou por mim, eu não tenho que sacrificar. Tá bom, se você quer viver assim, o problema é seu. Mas está aí, Deus falando, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Jesus também falou a mesma coisa em outras palavras. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício. E siga-me, é sacrifício. Sacrifício em 3 níveis. Então, amiga e amigo, não vem com aquela história de que Jesus já morreu, já fez o sacrifício, agora eu vou viver, elas vão ter. Não, não tem jeito. Você tem que fazer o seu sacrifício. Porque é só pensar um pouquinho, é só raciocinar um pouquinho. Por exemplo, você está me assistindo aqui agora e você diz assim: o Bispo Macedo é um homem feliz, é um homem abençoado. Sou mesmo. É bem casado? Sou mesmo. Mas, para que eu pudesse ser bem casado, marido de uma só mulher, há 48 anos, que vai fazer agora, em dezembro, eu tive que negar a mim mesmo. Para casar com a Esther, eu tive que abandonar a minha vida de solteiro. Eu não podia casar com ela, ou seja, fazer uma aliança com a Esther, sem fazer primeiro uma negação, um sacrifício
da minha própria vida, do meu próprio eu. Porque eu tinha que abandonar a minha vida de solteiro. Até então, eu trabalhava para mim, o dinheiro era só para mim, eu comprava roupa todos os anos, eu fazia um crediário e renovava o meu guarda-roupa. Por quê? Porque eu era o senhor de mim mesmo e eu só tinha eu mesmo para cuidar. A partir do momento que eu conheci a Esther, eu falei, não, é essa a pessoa que Deus me enviou. Então, eu vou entregar minha vida para ela. Então, eu abandonei a minha vida de solidão, eu abandonei a minha vida de senhor do meu próprio nariz, para, então, me unir com a Esther. Quer dizer, eu sacrifiquei a minha vida de solteiro. A partir do momento que eu sacrifiquei a minha vida de solteiro, eu tive que trabalhar para dois, não só para mim, mas também para ela. Então, eu tive que trabalhar dobrado, quer dizer, é sacrifício. Mas não é só isso. Se fosse só isso, seria uma beleza, uma maravilha. Não precisa nem muito sacrifício. O problema é que, quando nós nos casamos, a Esther também sacrificou a vida de solteira que ela tinha, para viver comigo, para fazer aliança comigo. Então, ela fez o sacrifício dela, eu fiz o meu sacrifício. Nós dois fizemos os nossos sacrifícios. Aí, nós nos casamos e tornamos-nos uma só pessoa. Uma só pessoa, um só corpo. Como está escrito, aquele que deixa pai, mãe e se une à sua esposa, torna-se um só corpo. Então, tornamos-nos um só corpo. Só que esse corpo, na prática, tem duas cabeças. A minha cabeça é a cabeça dela. Para que esse corpo pudesse estar em harmonia, então, eu tinha que ceder para ela e ela, da sua parte, tinha que ceder para mim. No início do casamento é meio complicado. Adaptação, você sabe como são as coisas. Você que já casou sabe disso. Então, a gente tinha que negar um para o outro. Mas, no início da adaptação, no início do casamento, essa adaptação era complicada, porque um queria fazer prevalecer. Aí ficava difícil, porque quem sofria era o corpo. O corpo era um só, mas eram duas cabeças. Então, nós caímos na real, vieram os problemas, vieram as tribulações, vieram as lutas, e nós chegamos à conclusão que tínhamos que unir as nossas cabeças e fazer uma só cabeça. Eu cederia a minha parte e ela cederia da parte dela. Então, vivemos assim em concordância, embora tenhamos os nossos próprios gostos separados. Mas, mesmo assim, eu respeito o gosto dela, ela respeita o meu gosto, e ninguém quer impor um para o outro aquilo que não quer ser imposto. Essa é a verdade. Então, houve um sacrifício de ambas as partes. Esse sacrifício é feito até hoje. Então, o casamento nada mais é do que uma aliança, que é um casamento com Deus. Para você viver em paz consigo mesmo e com Deus, você tem que abrir mão do pecado, do mundo. Você tem que abrir mão de amigos inimigos. Você tem que abrir mão de parentes, parentela. Você tem que abrir mão daquelas companhias más que conduzem para fazer o que é errado. Você tem que abrir mão da sua vida de solteiro para viver apenas em função da sua fé no Senhor Jesus. Quer dizer, isso é sacrifício. É sacrifício, dia após dia após dia. E, é claro, o Senhor também faz o sacrifício dele ainda hoje. Ele não só sacrificou lá no Calvário, mas como continua se sacrificando por nós, porque ele tem que, na pessoa do Espírito Santo, quando ele desce sobre nós, ele tem que conviver com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com os nossos maus hábitos,
sabe como é que é. Todos nós temos falhas, não é verdade? Todos nós somos falhos, e ele vê essas falhas. Então, Deus nos atura. Ele sacrifica hoje porque ele nos atura. Ele sacrifica, ele continua sacrificando. E eu também, da minha parte, tenho que sacrificar por ele, quer dizer, fazer aquilo que lhe agrada. É sacrifício. Porque ao invés de eu querer sacrificar a minha própria carne, eu vou trabalhar para sacrificar. Ao invés de querer prazer para a minha própria carne, melhor dizendo, eu vou sacrificá-la para viver em paz com a minha consciência, sobretudo em paz com o meu Senhor. Então, amiga e amigo, quando Deus faz quando ele dá essa ordem para os seus anjos, ajuntai-me os meus santos para o julgamento. Ajuntai-me os meus santos para o julgamento. Quais são os santos? Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Veja, ele não fala assim, aqueles que fizeram uma aliança comigo com sacrifício. Não. Sacrifícios nós sacrificamos, temos que sacrificar dia após dia após dia. E os céus, olha só, e os céus são testemunhas. Os céus anunciarão a sua justiça. Quer dizer, os céus estão vendo, são testemunhas da nossa justiça, dos nossos sacrifícios, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus mesmo é o juiz que vai julgar. Aleluia. Então, a gente chega num ponto, minha amiga e meu amigo, que é gloriosa essa certeza, essa convicção, essa fé da nossa união, do nosso casamento, da nossa aliança com Deus. Porque temos absoluta certeza do nosso futuro, da nossa eternidade, da eternidade da nossa alma. Graças a Deus. E hoje, aqui, agora, isso já é um reflexo, a nossa vida é um reflexo, apenas um gostinho daquilo que será no futuro. Porque hoje nós gozamos da alegria e da paz, da segurança que o Espírito de Deus nos dá a cada dia. Mas isso ao custo do sacrifício diário, constante, pela fé, de fé em fé. Graças a Deus. Que maravilha! Que maravilha!